Vamos lá começar. Mais uma semana que eu falo sobre violência doméstica. Semana retrasada, semana passada, eu conversei com a psicóloga Ângela Lupo, que é especialista em violência sexual. Vou estar com ela uma vez ao mês. E hoje nós vamos voltar a falar com a policial civil Pamela, que eu espero que já esteja por aqui. Salvo chegou, seja bem-vindo. Bom, nosso Brasil é um país extremamente machista, tá? E nós tivemos em 2019, a cada minuto, 9 mulheres agredidas. 2020, até o mês de abril, tivemos um aumento de 22% de violência doméstica à mulher. Ou seja, essa live demora 1 hora. Até o fim dessa live, uma média de 540 mulheres foram agredidas enquanto a gente está aqui conversando. Está na hora da gente, começar a mudar o nosso interior, a nossa maneira de pensar. Está na hora da gente refletir. Porque toda mudança, ela acontece, quando ela acontece de verdade, ela acontece quando a gente reflete sobre ela, né? Não adianta só mudei, chega, não faço mais isso, não. É importante refletir, tá? Até para educar os nossos filhos, ou até para aconselhar e ajudar a transformar um amigo. Então, a gente precisa falar sobre violência doméstica, porque isso precisa parar, certo? Vamos lá. Eu vou estar chamando a minha querida Pamela, a policial. A gente conversou que iríamos falar sobre as formas de violência, né? Que elas se dividem em 5 formas, né? E seria muito legal a gente começar falando, espera um pouquinho só, quero ver o que você acha, da gente começar a falar sobre a violência física. Legal, iremos falar sim. Só para dar um panorama aqui, para quem não conhece o que é violência doméstica, né? Violência doméstica é aquela que ocorre dentro de um ambiente familiar, né? De um ambiente de coabitação, onde existe uma afetividade. Isso quer dizer que não existe somente dentro da casa. Isso pode acontecer dentro do ambiente de trabalho, né? Qualquer ambiente que envolva algum desses tipos, né, de relação que eu falei. Precisa ter um vínculo, né? Um Eu vínculo. ia perguntar, pode ser no trabalho, mas tem que ter um vínculo entre essas duas pessoas. Oi? Desculpa. Essas pessoas, você falou dentro do trabalho, pode ser considerado uma violência, porém, você está falando da violência doméstica ou está falando de uma violência física? Não, doméstica. A introdução aqui é sobre a violência doméstica. Então, Então, se ela ela for pode. doméstica dentro do ambiente de trabalho, essa relação entre as pessoas tem que ser uma relação interpessoal entre elas, né? Ela já tem que ter uma relação. Tem que ter um vínculo, tem que ter um vínculo afetivo entre essas pessoas, né? Ou um vínculo de coabitação, de familiaridade entre elas. Então, por exemplo, pode ser também que essa pessoa ela não seja da família, mas seja um parceiro, né? Então, essa pessoa ela também pode sofrer violência doméstica por este parceiro, que é um dos exemplos mais comuns, né, sobre a violência doméstica. Geralmente acontece entre parceiros ou entre pessoas que são da própria família. E assim, toda violência doméstica, ela ocorre um abuso, né? Essa violência ela pode ser, na verdade, tem 5 tipos, né, de violência doméstica. Pode acontecer de maneira física, patrimonial, moral, sexual e psicológica. Respondendo a sua questão, né, de violência física, que é a nossa primeira qualificação envolvida,
A violência física, ela é uma das mais comuns e uma das mais impactantes. Por quê? Porque ela é mais visível, né? Tipo, ela é chocante. Então, quando você vê uma mulher com o olho roxo, né? Com um tufo de cabelo arrancado, ou com um braço enfaixado, ou hospitalizada, cheia de cortes, você fala assim, caramba, cara, isso sim é violência psicológica. Aliás, violência doméstica, né? Você atribui a violência doméstica diretamente à violência física, né? Porque é mais impactante, né? É uma verdade, porque é visível, né? É notório, né? É É verdade. notório, fica muito fácil, né, para as pessoas De identificarem. identificar, né? Exatamente. Então, a violência física, ela é aquela que pode provocar qualquer tipo de lesão ou não na vítima. Então, por exemplo, pode ser aquela que deixa marcas no corpo ou pode ser aquela que não deixa marcas no corpo. O que, que seriam essas? As que deixam marca no corpo, pode ser sim aqueles socos, né, tapa, que fica um eritema no lugar, beliscão, né? Já o beliscão, ele pode ou não deixar lesão, o tapa pode ou não deixar lesão, né? Aí entra, assim, uma variedade de tipos de agressão que são muito mais agressivas. Por exemplo, facada, machadada, a pessoa... Nossa, desculpa que o meu celular aqui tá dando uns probleminhas aqui. Que o cara ele pode jogar a mulher de algum lugar, né? Ele pode colocar o pé para ela cair, né? Isso daí são implicações que fatalmente vão deixar marcas. Pode lançar ela de cima do apartamento da varanda, né? Então, enfim, existe uma variedade muito grande, né? E os que não deixam marcas pode ser aqueles empurrões, né? O fato de apertar a mulher, né? Tentar sufocar, às vezes não deixa a marca, puxar o cabelo, entendeu? O que tinha uma vítima que reclamava bastante, que ela falava que todo lugar que ela ia, o marido ficava tipo dando uns beliscões, mas era tipo uns apertões assim nela, e isso não deixava marca. Ela falou assim, Pamela, eu não tenho como provar que o meu marido me bate, né? Porque o cara, ele sempre, quando ela faz alguma coisa que ele não gosta, ou quando ele quer, por exemplo, os dois estavam numa social, né? E aí ela estava conversando com outra pessoa que ele não queria. Isso pode ser homem ou mulher, tá? Independente. O cara que ele é um abusador, que é um cara que pratica violência doméstica, lembrando que a violência doméstica ela pode acontecer tanto de homem para mulher quanto de mulher para homem, tá? A gente não está falando aqui sobre Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, da Penha, ela é exclusiva para a Para a mulher, mulher, né? mas Sim. cabe Ou para a salientar. mulher, ou para todo gênero que se entende como mulher, né? Toda pessoa se entende como mulher também, né? Pode ser um gay, um Isso, travesti, como ele se sente como mulher, e também é coberto pela Lei Maria da Penha. A violência doméstica, ela exatamente. já abrange tanto Ela mulher para pode, homem quanto de outra ela mulher. pode Como criança acontecer, também, né? isso, ela pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Então, com idoso, com criança, com mulher, com homem, né? Então, é qualquer tipo de violência praticada contra uma outra parte, né? Então, É. e aí, por exemplo, voltando, né, ao caso dessa mulher, ela falava assim, meu, eu tava conversando do nada, eu sentia algo me apertar. E aí, como que você se comporta dessa maneira? Você vai gritar? Não, não vai gritar, né? Você vai falar, para! Não tem como, né? Porque ali a vítima ela já está envolvida naquela situação, né? Antes de acontecer esse tipo de comportamento, é importante a gente Ele está como identificar reprime, né? isso, A ideia exatamente. dele ali é reprimir de uma certa forma, né? Exatamente. Nenhum relacionamento abusivo,
Nenhuma pessoa que sofre violência psicológica, doméstica, ela inicia o relacionamento já sabendo que o cara é abusador, né? O relacionamento É. que é abusivo, a gente sabe que ele começa como o seu, como o meu, né? Que é mil maravilhas. Começa com o cara dando flores, abrindo a porta do carro, né? Fazendo uma série de atitudes, tomando uma série de atitudes que encanta a mulher, né? E após esse período, né, que a mulher ela já se encontra de uma certa forma presa ao relacionamento e, por sua vez, o agressor ele consegue identificar que ela está aprisionada a este relacionamento, ele começa a mostrar as garrinhas dele, né? Ele começa a É, soltar ele vai, porque o cara ou a mulher que é abusadora, eles vão soltando aos poucos. Eles não já chegam xingando a mulher de vagabundo ou o cara de vagabundo, entendeu? Eles começam com uma palavra um pouquinho mais não aceitável, né? Como uma palavra doce. E assim eles vão aumentando o nível de tratamento, né? Para uma questão mais abusiva. Então, voltando aqui para a violência física, eu gostaria de não sei falar. se Ô, Pamela, eu não sei se é só para mim, tá picotando a internet um pouco. Acho que melhor você falar um pouquinho mais devagar para não perder. Eu acho que é só, não sei se é só para mim, gente. Não sei, também a gente bloqueou as mensagens da pessoa. Ô, Pamela, você está falando então que o cara ele começa de forma amorosa no relacionamento, dando flores, querido, simpático, aos poucos ele vai achando uma brecha, ele vai vendo a fragilidade da mulher e vai ganhando espaço para ele começar a colocar as garras para fora e mostrar a parte agressiva dele. É mais ou menos isso que você falou? Exatamente, exatamente isso. Nenhum cara Tá. começa Você um trabalhou relacionamento na amoroso. delegacia de mulher, não é? Isso, trabalhei. Tá. Trabalhei e faz pouquíssimo tempo que eu saí de lá, né? Eu saí Deixa de eu fazer lá uma faz dois pergunta. meses. Uma curiosidade. Você, talvez, não sei se é na delegacia atual, que não é da mulher, né? É normal, né? É, Na atual que você está hoje. sim. Você recebeu, alguma vez, não sei, o percentual de homens que vão até lá falar sobre violência sofrida pela companheira ou pelo companheiro, existe isso uma quantidade interessante, assim, importante, ou você acha que não, que é muito mais, acontece muito mais do lado feminino? Acontece muito mais no lado feminino, sim. Homens, geralmente, quando eles vão buscar a delegacia para falar sobre as mulheres, eles não vão falar sobre, por exemplo, que eles apanharam da mulher, que eles estão sofrendo violência psicológica, que a mulher está pressionando demais ele em todos os aspectos da vida. O homem geralmente ele se preserva mais disso, né? Tipo, ele tem mais vergonha do que a mulher. Muito embora as mulheres também tenham muita vergonha e o número de casos reais não batem com os números de casos que são revelados. Então, por exemplo, quando você fala sobre esses dados, né, que não sei quantas mulheres vão ter apanhados no final dessa live, essa é uma estimativa, porque geralmente esse número é muito Estatística. maior, Uhum. esse número é muito maior do que o que realmente eles conseguem trazer para o nosso conhecimento, Porque né? muitas vezes eles não, quer dizer, na grande maioria das vezes, eles não denunciam, né? Não. E esse número é em cima daqueles que foram até a delegacia se pronunciar, né? Uhum, exatamente. Uhum. Eles não denunciam as mulheres de violência doméstica. Agora, uma coisa que acontece bastante é que cabe, sim, violência psicológica e muitas vezes moral em relação a mulheres que não deixam os parceiros ver os filhos, né? E aí começa aquela guerra, né? Aquela briga, tipo,
Ai, a minha mulher, ela não deixa eu ver a minha filha. Aí quando você vai conversar com o cara, ele é insultado diariamente, né? Ele fala para ele fala diversas vezes com os familiares, né, sobre aquela situação, porque ele não pode falar com a mulher. Se caso ele ligar para a mulher, é briga com certeza, é briga na certa, né? Então a mulher vai xingar ele de tudo quanto é nome, vai falar que ele não presta, que ele é um falido, que ele não serve para ser pai. Imagina para um homem, né, escutar que ele não serve para ser pai, que ele não serve para ser marido, que ele nunca satisfez as vontades da mulher, que ele, enfim, né, inúmeras acusações que a gente sabe que acontece aí entre os casais quando não dá certo essa relação, né? Esse contrato relacional entre as partes. É. E E assim, aproveitando, já que já... Pois não, pode falar. só para finalizar a questão da violência física, né? Eu queria contar um caso aqui bem rápido de uma vítima que eu atendi na Delegacia da Mulher há um tempinho atrás. Na verdade, eu não cheguei aí no local dos fatos, né, que foi na residência da mulher, mas essa mulher ligou para a polícia. A polícia pegou o autor na frente da casa dela, porque ela já tinha feito, acho que uns 3 ou 4 boletins de ocorrência, já tinha medida protetiva em relação ao autor. E nessas 3 ou 2 vezes anteriores, ela voltou a morar com o agressor, porque esse é o ciclo da violência doméstica, né? O cara, ele chega, né, com aquela cara de gatos de botas lá do Shrek, falando que se arrependeu e tudo mais, e ela volta a acreditar no agressor que realmente tudo vai ficar bem, né? Com todas aquelas promessas, não, eu te amo, tudo vai ser diferente, enfim. E aí, voltavam, né? E aí, na última vez, ela não voltou mais, mas como ela tinha a medida protetiva, né? Na última vez, quando ele voltou para casa, fazendo aquele escarcéu todo, ela chamou a polícia e ele foi preso. Tudo bem, ele foi preso de verdade, né? Ele ficou na custódia, cumpriu a pena dele. A pena foi uma pena pequena, depois ele voltou para as ruas. Depois passou meses. Aí eu lá na delegacia onde eu trabalho atualmente, né, eu vi um cara desembarcar. Quando eu olhei, quem que é o cidadão? O mesmo cidadão, né? E aí eu falei assim, pô, cara, o que você tá fazendo aqui de novo? Aí ele falou assim, dona Pamela, eu voltei lá na casa da mulher, ela me desafiou, e aí a gente entrou numa briga e tal. Sol, eu fui lá no hospital ver a mulher estava cortada dos pés à cabeça. Ela estava com corte no pescoço, no peito, nos braços, no quadril, na perna, que ele tentava dar umas cutucadas assim, porque ele falava que ele não tinha intenção de matar. Ele tinha a intenção de fazer com que ela raciocinasse que o que ela estava fazendo era errado. Mas o que ela estava fazendo de errado se ela não está com o cidadão, né? Tipo, ela não quer ficar mais com o cara, né? Então, assim, ela tem que ter a liberdade de escolher ficar com quem ela quiser ou não ficar com ninguém, né? E aí o autor, não conformado com aquela situação, ele começou a agredi-la e pegou uma faca, começou a esfaqueá-la, né? E aí, para se defender, muitas vezes ela segurava na faca, e quando ela segurava na faca, o cara pegava a faca, soltava e aí rasgava os dedos dela. Tinha vários cortes nas mãos, sabe? Então, assim, para você ver o nível, né, que chega uma situação de violência física, Que começando... muitas vezes começa dando flores. Exatamente, é o que eu ia falar agora. Começando, geralmente, com aquele relacionamento onde o cara, ele parece ser o cara mais amoroso do mundo, né? Então, é muito complicado isso, né? Tem uma Fazer uma história de uma pergunta. outra mulher... Hã? Pode falar. Tem uma história de uma outra mulher, o nome dela, se vocês quiserem buscar depois, é Bárbara Pena. Ela tem um instituto hoje em dia para ajudar mulheres que sofrem de violência doméstica, né?
E aí o que que aconteceu? Ela conheceu um cara aos 16 anos, ela estava grávida de um outro rapaz. E durante o relacionamento com esse cara, ela foi aquela mil maravilhas, né? O cara, ele dava flores, o cara tratava ela como se fosse a melhor mulher do mundo. E aí os dois começaram a sair e ele se apaixonou violentamente por ela, aquela paixão que é, sabe, explosiva mesmo. E ela também por ele. Ele sempre falava que ia assumir tanto ela quanto o filho, que o filho já era dele. Então, assim, perceba, os discursos eles são muito bons, né? Quando a gente identifica a situação, pode falar. Só um minutinho. Pamela, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não sei por que o som ficou baixíssimo. Eu vou liberar aqui a mensagem para ver se alguém me escreve que o problema, que não tem problema, que é só no meu. De repente, o seu Tá. som ficou muito baixo, não dá para ouvir. Pelo menos para mim, tá? Deixa eu liberar aqui os comentários, eu vou pedir a vocês, por favor, para vocês me dizerem como é que está o som aí para vocês. Se alguém puder, eu agradeço. Por favor, só para me dar um alô e dizer como é que está esse som aí. Porque ficou muito baixo a câmera, de repente. Fala um pouquinho, pode continuar, para ver se alguém pode me falar. Então, e aí eles estavam naquele. Ah, falaram aqui, tá normal, tá bom. Falou que tá bom? Então, pera um pouquinho só. Viu? Eu mal consigo te ouvir, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, que eu tô... Não era para estar acontecendo nada, era para estar ótimo esse som aqui. O que Acontece. aconteceu? Não tá no máximo e a sua voz sumiu, Pamela, para mim. Acho que eu vou ter que usar o fone de ouvido, querida, sério. Desculpa, gente. Problemas Não, diga aí. técnicos, tá? Vou tentar resolver aqui ao máximo. Deixa eu ver se eu consigo de alguma forma. Fala um pouquinho ver se melhorou. Não estou Melhorou? nem te ouvindo. Não? Fala um pouquinho, Ivan. Você está falando? Não. Você não tá te ouvindo. A dela que tá tocando. Deixa eu colocar o fone para ver. Minha mãe está falando que está ótimo. Faz barulho como se estivesse entrando uma mensagem. Não, isso foi agora. Alguém me telefonou. Ai, espera um pouquinho. É o do dia aqui. Obrigada, meu querido, por estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ficar nessa distância que eu tô. Pô, meu, não acredito nisso. Se eu consigo ouvir você. Pamela, espera um pouquinho só, querida. Quer Ai, desligar e meu ligar de Deus, novo? meu Deus, meu Deus. Fala, amor. Agora melhorou? Fala um pouquinho. Eu te ouço agora Melhorou agora? perfeitamente. Sim, mas eu preciso virar aqui, peraí. Nossa! Vamos lá. Bom, eles estão te Bom, ouvindo, mas agora eu também estou te ouvindo, então ficou melhor. Fala, minha maravilha. querida. Desculpa, pode En- continuar. Desculpa, Então, gente. imagina, essas coisas acontecem, não tem problema nenhum. Então, e aí ela conheceu esse cara, o cara falou que ia assumir o filho dela, né? E aí eles combinaram de morar juntos, né? Falou assim, aquela paixão avassaladora, meu, a gente se ama, não tem mais o porquê a gente ficar separado, então vamos morar juntos. Tudo bem. Eles foram morar juntos, foram morar. Era aquelas casas conjugadas, né, entre famílias, casa da avó, casa da mãe e tal. E aí eles foram morar num puxadinho. E aí começou a acontecer todas aquelas questões, né, de ciúmes, e você não vai mais sair, você não vai fazer mais isso, você não vai fazer mais aquilo, aquelas brigas que foram aumentando com o passar do tempo, né? E aí até chegar o dia que ela engravidou, né, de novo, de um menininho. Primeiro foi uma menina, depois foi um menininho. E aí, na gravidez, ela começou a ter muita briga. Passou a gravidez, teve o bebê. E aí, como eles viviam muito em conflito, ela pegou e falou assim: Olha, eu não quero mais viver com você, né? E cada um vai pro seu canto, cada um vai pro seu lado, e a gente vive assim. Beleza.
Um dia, ele volta lá na casa dela, porque ela continuou morando no puxadinho onde eles estavam, que era atrás da casa da avó. Ele foi tentar reatar o relacionamento, já foi com aquela cara de sarcasmo, né? E chegando lá na casa, aliás, no apartamento, era um apartamento, desculpa. Tipo, era uma casa, tipo, com várias casas em cima. E ela se trancou Certo. num apartamento. No quarto andar, ela estava. E aí, ela conversando com ele, começaram a brigar. E ele pegou e apagou, né? Tipo, vou pro meu canto. E aí, ela foi dormir na sala, porque as crianças estavam dormindo no quarto. Quando foi, não sei quanto tempo depois, ele chegou lá na sala, ela acordou com ele dando socos nela. Então ela já acordou toda ensanguentada. Não sei se ele bateu com alguma coisa na cabeça dela, sei que a cabeça dela sangrou muito, o rosto sangrou muito, e aí ela acordou toda ensanguentada e depois ela desmaiou. Quando ela desmaiou, passou um tempinho, ela só acordou com o cheiro do álcool. Ele estava jogando álcool em cima dela. Ele jogou e aí, quando ela acordou, ela lembra que ela relata, né? Que lembra só dele riscando o fósforo e jogando nela. E aí foi que ela pegou fogo, começou a gritar, desesperada, foi para a varanda pedindo socorro. Alguém me acode, alguém me ajuda, alguém salva os meus filhos, né? E nisso a casa foi pegando fogo. E aí ele chegou na varanda onde ela estava gritando, jogou ela da varanda, ela caiu, aí chamaram o SAMU, levaram ela para o hospital, ela ficou 4 meses no hospital, foi aí que ela recebeu, depois desse tempo, a notícia de que os filhos dela tinham morrido queimados, juntamente com um senhor que morava no andar. Eu perdi um pouquinho. Os filhos morreram queimados? Queimados. Os filhos morreram queimados também. E E o um cara? senhor... O cara, ele saiu vazado. Depois, ele voltou para o lugar, né? Mentira, ele não saiu vazado, não. Ele ficou no lugar, fingindo que tinha dado assistência para ela, né? Certo. E aí ele foi para o hospital. Só que depois a polícia pegou ele em flagrante, porque ainda tinha acabado de acontecer. E aí ele foi preso, né? Só que essa é uma das únicas histórias, né, que a gente consegue relatar que realmente houve uma violência doméstica, porque ficou muito evidente, né? Essa é uma história que vai gerar marcas pelo resto da vida, porque os filhos dela não vão voltar a viver, o corpo dela não vai voltar a ser o mesmo, né? E esse cara, ele pode sim ficar preso, mas a gente sabe que ele não fica mais do que 30 anos, né? Então ele foi condenado a 28 anos. E aí existe, né, aquela progressão da pena e tudo mais. Pode ser que ele saia antes, mas o cara saiu ileso, assim, tipo, sem nenhum queimado, sem nenhum corte, enfim. Existe aquela questão assim, né? Às vezes a mulher, ela, ouvindo essas histórias que você está falando, assim, assustadoras, né? A gente tem sempre que lembrar que começa de uma forma amorosa e carinhosa todos os relacionamentos. Nós temos que estar espertas, atentas a comportamentos estranhos, a maneira de falar de forma grosseira, a falta de respeito. A gente tem que estar em alerta com o companheiro da gente, sabe? A melhor coisa, muitas vezes, é poder contar para um amigo, contar para alguém da família, poder estar sempre desabafando sobre isso, para que a sua chance de sobreviver aumente. Não é verdade? Agora, tem uma coisa que eu queria te perguntar, Pamela. A pessoa, então, quando ela não sofre essas marcas, né? Como a gente estava falando no começo, às vezes um empurrão, todo dia um empurrão, todo dia jogar um travesseiro em cima com força, uma almofada que não machuca, que não marca, né? Bater com livros, coisas que eu já vi, tá? E que não marca. Então, assim, vi na delegacia, na verdade. Eu queria saber assim, o que a pessoa tem que fazer então
para poder levar à delegacia um caso desses onde ela não consegue mostrar as marcas? Então, nesses casos, não tem exame, né, que constate, e principalmente porque a gente sabe que a lesão ela perece durante um período, né? Então, as marcas elas É. apagam. Então, assim, tipo, aconteceu a lesão, corre para a delegacia e vai fazer o exame de corpo de delito, porque de repente, às vezes visivelmente não aparece, mas às vezes acontece num exame de perícia deles constatarem uma degradação no tecido celular, entendeu? Então, quando é um pouquinho mais que implementa um pouquinho mais de força, pode ser que constate. Quando não constata, a mulher ela vai ficar com o simples depoimento dela, que não é tão simples assim. Num relacionamento abusivo, geralmente, as pessoas elas acompanham, né, numa possível traição, o tratamento, entendeu? Então, assim, quando existir esse tipo de comportamento do homem, a mulher, ela já tem que se ligar, né? Se ela começa a notar que o cara começa a podar a vida dela, tipo, não quero mais que você converse com seus amigos, eu não quero mais que você tenha contato com a sua família. É lógico que ele não vai mandar essa mensagem de eu não quero, não faça, né? Muitos não fazem isso, muitos fazem, mas muitos não fazem isso, não chegam a esse ponto, né? E aí o que eles vão fazer? Ou até a mulher também, tá? Isso acontece muito, muito com mulher também. Como a gente falou, os homens eles não declaram isso, né? Eles vivem isso, mas não extravasam. Então, o cara ele vai sugestionar. Pô, eu não gosto daquela pessoa que você anda, né? Não tenho por que você ficar andando com ela se você sabe que me desagrada, né? Então, assim, a gente falando em situações normais, tá? Porque existem, sim, aquelas mulheres que vivem dando em cima do seu marido. Você vai gostar? Não, não vai gostar. Então, a gente tá expondo aqui relações abusivas, que não tem nada a ver, né? Por exemplo, família, né? A pessoa é super família. E aí a pessoa, para conter ela no ambiente, no próprio ambiente, ela fala, meu, eu não quero que você vá na casa dos seus familiares. Não quero. Para mim, ó, me desagrada. Você não está cumprindo com as suas funções dentro de casa. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você esteja aqui comigo, né? Enfim, pode dar N motivos, né? E aí começa a aprisionar a mulher num ambiente onde ela realmente não tenha mais contato com ninguém para ela se tornar de fato vulnerável. Entendeu? Quando a pessoa, né, o abusador ou a abusadora, ela vê que a pessoa está confinada, ela não tem mais contato com ninguém, não tem ninguém mais para lutar com ela, para dar conselhos. Olha, amiga, você está indo num lugar errado, eu acho que isso daí não está certo, né? Você tem que viver sua vida. Meu, você treinava, você parou de treinar, você se cuidava, parou de se cuidar. Você comia bem, agora você não come mais, você tá, sabe? Então assim, tipo, você cuidava da sua saúde, você não está cuidando mais. Né? Então você está esquecendo de você. Pô, você andava toda bonita, você se maquiava, você se vestia bem, agora você está só vivendo como um mulambo, entendeu? E o homem também, né? E aí você começa a identificar, né, certo tipo de comportamento que você fala assim, pô, isso não é normal. A Pamela não era assim. A Sol não era assim, entendeu? Tem alguma coisa errada. Só que como essa pessoa, ela já está tão confinada dentro daquele próprio relacionamento onde ela não tem mais contato com ninguém e ela não tem mais como ser avisada. Para ela tá tudo bem. Para ela é só um relacionamento com problemas, né? Como todos os outros relacionamentos que também tem problema. Todo mundo briga, todo mundo tem... Eu acho quando você começa, é que cortou um pouquinho você, por isso que eu entrei, não sei, deu uma picotada aqui para mim. Quando você começa, desculpa te interromper, quando você começa a obedecer o seu marido, a sua companheira, né, o seu companheiro, a sua companheira, quando você começa a obedecer, alguma coisa já está errada, porque você já está perdendo voz, você já está perdendo
o seu espaço, você já está se polindo, você já está começando a fechar a sua pessoa. Então, tem algo errado. É importante você se olhar e ver, será que está acontecendo comigo? Porque dá para reverter, gente. E a coisa mais legal que eu vou continuar sempre acreditando é no diálogo. É importante você tentar conversar, principalmente se está no começo disso. Dá para conversar, dá para chamar atenção, de falar, vem cá, pô, eu li uma coisa a respeito de violência doméstica, eu soube disso, eu ouvi uma live sobre isso, sabe? Eu estou me sentindo um pouco assim, você me desculpa, mas eu estou me sentindo assim, sabe? Conversa, o diálogo é muito importante, porque assim você está dando uma chance para o seu companheiro, a sua companheira, mudar. Porque o mais importante é a gente tentar evitar que tudo isso aconteça, né? É Exatamente, tentar exatamente. mudar tudo agora. E eu acho que o que a gente está fazendo, que é tentando trazer informação para as pessoas, as pessoas também precisam trazer informação para os seus companheiros. Então, Uhum. vamos se comunicar para que isso pare, entendeu? É muito importante a gente sanar Exatamente. com esse comportamento que a gente fala que é machista e não deixa de ser, né? Porque é uma questão de superioridade, né, em cima da outra e que é necessário parar, já apesar do nosso país ser um país muito machista, né? Ô, Pamela, Exatamente. a gente tem uns 15 minutos. Eu acho assim, nós temos que falar de todas as formas de violência, mas a gente não tem pressa. Então, porque teremos as nossas outras lives. Então, a gente, por Exatamente. exemplo, vamos falar hoje da física. Podemos continuar, porque nas outras lives vamos falando das outras, tá? É só te Uhum. falar isso, tá? Aproveitando que eu já fiz essa parada grande aqui, vamos dar um alô para as pessoas que estão nos assistindo, Pamela? Claro, Deixa eu eu chegar conheço. aqui perto. Olha aí. E quando o medo fala mais alto? Olha a Alexandra falando. A Débora também. Eu vou deixar você responder. Você está ouvindo? Quando o medo fala mais alto? Então, Uhum. na verdade, é o drama de toda mulher, né? Porque, assim, existe a questão do medo e existe a questão do respeito, né? Do respeito passional, que é aquela questão de que, poxa, eu não vou expor o meu companheiro, a minha companheira, porque eu acredito que é só um problema e a gente vai se ajustar. Daqui a um tempo vai tudo ficar normal. Então, se caso, né, eu expor o meu companheiro, minha companheira, amanhã ou depois, se eu voltar com ele, quem vai ficar mal sou eu, né? Existe essa questão do respeito passional. E existe também a questão do medo, que é o que está mais frequente em todas as pessoas. Cortou você para mim aqui. Não sei se foi eu. Opa, você voltou, Ah, né? tá. Voltou? Uhum. Tá. Então, e existe a questão do medo, que é assim, é, precisa vencer o medo. Não tem o que fazer, né? Ou você vence o medo, ou você vai viver nesse ciclo da violência eternamente. Esse ciclo ele não vai terminar. E desculpa, o abusador ele não vai ter dó de você. Ele vai pensar nele, assim como ele tem pensado todo esse período, né, que ele vem cometendo tais tipos de violência, que aí no seu caso você sabe qual é, né, com você. Então, assim, não existe regra, não tem, vai por esse caminho. Amiga, se você está vivendo violência doméstica, denuncia. Não tem o que fazer. Vai lá. Sabe qual que é uma das melhores formas de você se livrar da violência doméstica? Expondo a sua questão para pessoas mais próximas. Então, por exemplo, você tem uma amiga de confiança, vai lá e fala para ela, amiga, olha, eu estou vivendo isso, isso e isso. O meu namorado, o meu noivo, o meu marido, o meu parceiro, o cara que eu fico, enfim, seja lá o que for, né? Me tratou desse jeito, falou tais coisas para mim, falou que eu sou uma vagabunda, sabe? Fala que eu fico saindo, insinuando para todos os homens que
que eu quero ser comida por eles. Sabe, essas coisas bem depravadas mesmo. Além, né, dessas agressões psicológicas, né, a agressão física que é extremamente, olha, agressiva. Então, assim, se bater uma, é muito mais fácil acontecer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. E Porque assim, já quebrou o respeito, né? Já quebrou o respeito já, principal. Lá atrás já quebrou, né? Eu queria exatamente. falar uma coisa, Pamela, a respeito da Alexandra aí, que falou sobre o medo, né? Que todas as mulheres precisam. Você tem duas saídas. Ou você enfrenta o medo que está dentro de você, ou você vai ter que enfrentar o medo e o cara que está ali na tua frente. Eu não vou chamar de monstro, porque monstro não existe. E eles existem, esses agressores existem. Então você vai ter que enfrentar o medo e o agressor. Se você começar a pensar, pera um pouquinho, eu tenho que enfrentar o meu medo, em primeiro lugar. Então, a minha sugestão, procure uma ajuda psicológica, tá? Procure. Vá Terapia atrás é de importantíssimo. terapia, porque a terapia, como nós temos a Ângela Lupo, por exemplo, ela mesma falou isso, a terapia ela vai te fortalecer, ela vai trazer essa grande mulher aí dentro, fortalecer essa mulher para você ter voz e mudar todo esse quadro. E uma outra coisa, fale para os amigos, fale para parentes, fale sobre o seu problema, porque assim, além de você primeiro que você começa a peitar o medo, quanto mais você fala, mais você peita ele. Você vai desmistificando o medo. Você vai, cada dia você vai tirando uma máscarazinha que você contou para uma amiga. Você contou para outra amiga, você vai tirando a máscarazinha e você vai começando a verbalizar isso com tanta facilidade que uma hora você vai falar para ele, parou, ei, ou você começa a mudar todo o seu movimento. Então, ficar calada deprime, fecha, te diminui e não dá, tá? O importante é você falar, verbalizar para um amigo. Eu vou aproveitar essa oportunidade de comentar sobre uma atitude que as pessoas estão tendo, muito, muito legais, quando elas vão às farmácias. Elas pegam um batom Isso. vermelho, elas fazem um X na mão, não é, Pamela? Uhum. É uma Muito legal. parceria das farmácias com a Uhum. polícia. Estou errada, Pamela? Não, tá Fala um pouquinho certíssimo, é disso, isso você, mesmo. querida. Fala você, por favor. Então, existe uma parceria, né, entre as farmácias e a polícia, que quando a mulher ela está numa situação de violência doméstica, ela vai até alguma farmácia mais próxima e esse X vermelho ele pode ser feito com batom, com caneta, com esmalte. Ela pode pegar até o próprio esmalte que está ali na bancada da farmácia mesmo, né, e pintar, fazer um X na mão ou uma cruz, eles vão entender. Só você mostrar E se não e for guardar. vermelho, gente, qualquer cor, tá? O importante é mostrar que tem uma coisa errada acontecendo. Elas vão olhar e falar, meu, o X é preto. Tá... Não, tem alguma coisa errada acontecendo com essa mulher. Se você for com o seu agressor numa farmácia, eles vão te pegar na hora, vão te proteger lá dentro da farmácia e vão chamar a polícia para ele. Isso, Tem uma exatamente. hora que você precisa fazer isso para você não morrer. Uhum, É sério. exatamente. É muito sério. Então, e aí você faz esse X, né? Ou essa cruz vermelha, mostra pro atendente do balcão. O atendente ele vai saber o que fazer. Ele vai te levar lá pro cantinho de tomar injeção, vai conter o abusador, vai ligar para um 90 ou um 80 e a polícia vai chegar até o local, né? Esse é um movimento bem bacana que as farmácias elas estão aderindo, né? Já aderiram, na verdade, e está dando certo, tá? Tá E dando certo. também podem fazer pela internet. Então, você está batendo papo com uma amiga, mas você não pode falar porque ele está em casa, você faz isso com X e mostra para ela, Uhum. tá? Porque, como a gente está falando sobre isso, uma hora você com certeza vai ser ouvida. Agora, antes disso, saia falando para os seus amigos, para a sua família, o que está acontecendo com você. Não guarde isso só para você. E assim, é importante também salientar que a importância da terapia,
Porque uma vez que uma mulher ela vive nesse ciclo de violência doméstica, a gente não falou sobre violência psicológica aqui hoje, né? A gente vai deixar para um outro dia, uma outra oportunidade, mas a violência psicológica ela está contida em ambas, na verdade, em todos os tipos de violência doméstica, né? Então, assim, se caso perdi o fio da meada, me lembra onde eu parei. Você está falando que a gente parou de falar sobre, quer dizer, a gente só está falando sobre a violência doméstica, a violência física hoje, e nós vamos estar falando sobre outras mais para frente. Que o caso da violência psicológica... Sobre a importância de fazer terapia. Porque, assim, uma mulher que ela sofre esse ciclo de violência doméstica, ela perde muito a sua identidade, ela perde a essência, ela não se reconhece mais, né? Então, assim, tipo, ela deixa de fazer tudo que ela gostava de fazer por conta dessas podas do agressor, e aí ela fica meio perdida, assim, ela não sabe o que ela é, o que ela gosta de fazer, o que ela pode ou não fazer, porque já foi estabelecido ali tantos limites, tantos não podes, né, que ela perde o senso de direção, né? Ela perde a identidade dela, né? Exatamente. Porque ela começou a obedecer demais. Relação com obediência, algo está errado. Exatamente. E aí, como ela se colocou nessa situação, né, de subalterna, ela perde referências, né? E a terapia é muito importante para ela fazer, porque ela vai resgatar toda aquela essência novamente, né? Ela vai resgatar quem ela é, né? O próprio eu, né? O que ela gostava de fazer que ela não faz mais. Ela mesma ela vai começar a lembrar. Putz, é verdade, essa não é mais a Pamela que eu conhecia, sabe? A Pamela de antes, ela gostava de conversar com as pessoas, ela se relacionava com todo mundo, ela sorria mais, né? Ela se divertia mais, ela gostava de estar em ambientes onde tinha outras pessoas. Agora, a Pamela de agora, ela é uma pessoa que gosta de ser recatada, tem vergonha de tudo, precisa da aprovação das pessoas. O que aconteceu comigo? Né? Então, assim, a importância e tem uma coisa interessante que eu me lembrei agora, assim, de como você detectar que a sua relação está indo para um caminho de violência doméstica, que pode chegar num nível, né, um começo que não está legal. É quando você começa a admirar o seu parceiro de uma forma excessiva, colocando o seu parceiro ou sua parceira num patamar intocável. Quando você começou a endeusar demais essa pessoa, quando ela representa tudo na sua vida. Isso. Quando você está perdendo sua identidade, você está perdendo a importância que você tem, né, dentro de você mesmo. Você está se desvalorizando e supervalorizando o outro. Alguma coisa está errada. Já está errado aí, tá? Você está passando poder para ele, tá? Então, é um começo que precisa prestar atenção. É preciso ser conversado, uma terapia ajuda muito. Normalmente essas pessoas, elas são reconhecidas como pessoas que amam demais, né? Qual que é o problema nessa frase? Não existe problema. Eu não ouvi o que você falou. Cortou um pouquinho. Pessoas que o quê? Que amam demais. Amam demais. Então, assim, não existe problema em amar demais. Mas qual é a questão dessa frase, né? Dessa colocação da colocação dessa frase nesse aspecto? A pessoa, ela deixa de amar a si própria. Então, assim, ela deixa de amar quem ela é, do que ela gosta de fazer e a própria essência, né? Para amar pura e simplesmente a outra pessoa. Então, assim, ela deixa de fazer as próprias coisas para fazer as coisas que o parceiro ou a parceira gosta de fazer, né? Tem problema com isso numa relação saudável? Não tem problema, porque existe mesmo essa questão de ceder um lado, o outro cede do outro, é daqui e de lá. A questão de um relacionamento abusivo é o esforço unilateral. Entendeu? Então, assim, se existe um esforço somente de uma das partes, tá errado. Entendeu? Tá muito errado. Não tem alguma coisa de errado, tá tudo errado.
entendeu? Então, assim, a pessoa, o relacionamento, ele tem que ser uma troca, né? Se deixou de ser uma troca e esse contrato, né, relacional, ele foi desvinculado, ele foi destratado de uma das partes, não vai funcionar, né? Porque Já fica descompensada, né? A relação fica descompensada. E aí nós temos, com certeza, tem problema nessa relação. Existe Eu queria falar uma coisa. Faltam apenas 4 minutos, tá? Uma coisa que eu queria perguntar a você, se você poderia instruir rapidamente os nossos queridos que estão aí com a gente na live, quais são as provas que eles precisam ter, que eles podem ter para poder levar numa delegacia e comprovar o que anda acontecendo numa questão de violência doméstica? Tá. Tipo celular, coisas assim, informações? Sim. Existem algumas provas, né, que dentre elas a gente pode citar. Primeiramente, celular. Celular é muito importante. Muitas vítimas, elas deixam de realizar alguns processos, né? Depois, quando termina o relacionamento, quando termina esse contrato relacional, porque não tem provas. E a maioria das provas estão no celular. WhatsApp, Facebook, Instagram. Ali vai conter datas, né, de quando vocês começaram a se relacionar, da casa de vocês, né, se vocês moravam juntos ou não, as ameaças, né, e também, pode falar. Não, o que eu estou lendo aqui, que a Inês escreveu testemunha é muito difícil ter uma testemunha. Isso, mas assim, a gente pode tentar gravar, não é? Gravar. Tentar filmar alguma coisa. Exatamente. Não uma vez, gente, o máximo de vezes possível. Deixar gravando, deixar filmando sem som, ou sem som não pode, senão você não pega, né? Mas assim, se for imagem, até serve. Fala, desculpe. Isso. Sabe uma coisa que funciona bastante? Por exemplo, numa discussão, filmar é inviável, porque o cara ou a mulher, ela vai identificar, né? Fatalmente vai identificar. Mas assim, existe o gravador, né? Se você colocar lá no gravador e desligar o seu celular, numa discussão, consegue gravar tudo e o celular vai ficar fechadinho. Ali não vai conseguir identificar. É óbvio que... Mostrar que está filmando, né? Terminou a gravação, você manda para outra pessoa e apaga o seu, porque senão a pessoa vai identificar, né? Testemunha. Nós temos 1 minuto. Desculpa, Pamela. Nós temos 1 minuto. Tá, então... E eu queria falar aqui, gente, olha, tá uma delícia esse assunto, super importante. A gente vai voltar nisso outras vezes, na violência física e em todas as outras. Vamos estar sempre falando disso. Sigam a Pamela vai acabar agora. _homem, com 2 M's no final. Gente, obrigada! Né? Todas as quintas-feiras eu estou aqui falando sobre violência doméstica com psicóloga, com a policial e convidados. Tá? Mandem mensagem para mim, inbox, para eu poder falar sobre a sua história também. Gente, obrigada. Obrigada, Pamela. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Um grande beijo. Até quinta-feira. Domingo tem super